O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. O cometa interestelar 2I Borisov é bem diferente de outros astros do mesmo tipo observados em nosso sistema solar. Isso porque ele mostrou características de pouquíssimas modificações desde sua formação. É o que revelam dois artigos científicos publicados na Nature Communications e na Nature Astronomy. Apenas dois objetos interestelares já foram observados até hoje no sistema solar. O primeiro, um I Oumuamua, tinha características observacionais que mais lembravam um asteroide. E um estudo recente indicou que ele poderia ser uma lasca de um planeta anão como Plutão, rico em gelo de nitrogênio. O segundo, 2I Borisov, mostra evidências claras de atividade cometária, ou seja, formou uma coma e uma cauda ao passar pelas proximidades do Sol. Observações espectrais anteriores revelaram propriedades similares às de cometas do sistema solar, mas as características das partículas de poeira em volta do núcleo não eram conhecidas. No primeiro dos artigos, Stefano Bagnulo, do Observatório Planetário de Armagh, no Reino Unido, e seus colegas reportam a medição da polarização da luz espalhada pelos grãos de poeira da coma do Borisov, para deixar suas características. Eles constataram que a polarização é maior que a medida em cometas típicos do sistema solar. O único objeto com propriedades polarimétricas similares foi o cometa Hale-Bopp. Contudo, diferentemente dele e de outros cometas, a luz polarizada da coma do Borisov é uniforme, o que sugere que é um objeto mais prístino, ou seja, menos alterado do que os cometas típicos que a gente vê por aí. Essa observação indica que o Borisov pode nunca ter passado perto do Sol ou de outra estrela antes. Ele pode representar o primeiro cometa verdadeiramente prístino já observado. Já o segundo estudo, liderado por Bin Yang, do ESO Observatório Europeu do Sul, reporta que a poeira na coma do Borisov consiste de seixos compactos, com raio maior que 1 milímetro, o que é bem diferente dos agregados soltos que encontramos tipicamente em cometas do sistema solar. Essa poeira compacta deve ser resultado de impactos no sistema natal do cometa, e sugere que o Borisov se formou no colapso de uma nuvem de seixos. Cássio, legal a gente ver que não é só o Oumuamua que tem amor dos astrônomos e também não é só o Oumuamua que traz surpresas, né? O Borisov, apesar de ter cara, gosto e cheiro de cometa, é um cometa que traz suas novidades, né? Não, exatamente. Uma bacana esses resultados mostrando aí que ele é um emissário de um outro sistema e emissário assim, que vem com um material menos processado, né, possível desse outro sistema. Então, muito provavelmente, o que deve ter acontecido é que ele foi ejetado do sistema já sem passar por dentro dele, sem interagir com a sua estrela, né? Nós estamos falando do sistema planetário, pensando ainda em termos de sistema solar, da nuvem de Oort lá no exterior, e deve ter sido arrancado, pegou o caminho e acabou que o primeiro ponto que encontrou de ter um outro sistema foi o nosso. E aí ele já sofreu suas primeiras interações, o material é processado, a gente sabe que cada passagem por perto do Sol desses cometas, quando sobrevivem, eles nunca saem conforme eles entraram, né? Perde muita matéria e essa matéria que fica acaba sendo processada quimicamente por causa da radiação solar, ultravioleta e radiação X, principalmente, que tem muita energia, e acaba, né, mudando até os compostos químicos feitos lá. E aí o que aconteceu com o Borisov mostrou ali que a partir da poeira também, que era bem... nem dá para chamar de poeira, né, isso já é pedregulho, como eles falam no artigo, é uma amostra, né, tinha aqueles testemunhos de gelo que você vai lá no fundo para pegar o material que menos contaminado pela modernidade, né, que eles conseguem, é a mesma coisa que a gente pegar e ainda de um outro sistema estelar. Claro, a gente não tem condições nenhuma de dizer qual foi, mas a gente começa a ver como é que é a distribuição química, como é que são os processos de formação, a própria morfologia da peças, aí se ele foi ejetado violentamente através de um choque, de uma explosão, alguma coisa nesse sentido. Mas é, como eu falei, uma coisa, assim, uma amostra, né, de um outro sistema que não foi alterado, ou foi pouco alterado, porque a radiação cósmica também tem esse papel,
muito pouco alterado durante essa sua viagem. Agora, da onde veio, para onde vai, a gente exatamente não sabe dizer e qual vai ser o futuro dele. E bastante interessante, né? Você vê que mais um caso de visitante interestelar. Naquela época eu me lembro, né, que depois pegaram as características de Oumuamua, já logo na sequência apareceu Borisov, mas vários outros pesquisadores rodaram esses programas aí de procurar padrões, né, de inteligência artificial, inclusive, nos bancos de asteroides, de cometas, né, que passaram e foram embora, e descobriram que muitos deles têm as mesmas características aí, dinâmicas do Oumuamua, né, sugerindo que, acho que o número que me vem à cabeça é perto de uns 700 lá numa primeira baseada, tinham as mesmas características do Oumuamua, indicando, sugerindo, né, que nosso sistema parece que é visitado frequentemente por esses emissários, né, por esses visitantes de outros sistemas, e aqui a gente nunca tinha dado muita atenção, né, achando que teria uma outra explicação, mas agora tivemos o Oumuamua, o Borisov, as coisas estão começando a encaixar. Rodar de novo esse programa deve ser interessante, vê-lo, tentar localizar algum que tenha ficado preso, por exemplo, no sistema solar, para fazer alguns estudos mais detalhados, né? Porque agora vai ter tempo, ele não está passando e não vai se perder rapidinho. Minha pergunta ia mais ou menos nessa direção, Cássio, porque assim, a gente teve o Oumuamua e o Borisov em rápida sucessão. E parecia que ia ser a festa da uva. Se por um lado esses resultados mostram que existe um potencial enorme para a gente estudar esses objetos interestelares, por outro lado, parece que demos uma certa sorte, porque desde então não apareceu mais nenhum e agora está todo mundo ligado, todo mundo prestando atenção. Você acha que pode ter sido uma coincidência? Ou os nossos sistemas que ainda não são sensíveis o suficiente para detectar numa frequência... Porque assim, a gente teve a sorte, esses dois passaram relativamente perto do Sol. O Oumuamua foi em cima do Sol quase, né? E chegou mais perto que Mercúrio, se não me engano. E aí facilita porque aumenta o brilho, passa perto. E o Oumuamua passou perto da Terra, apesar de ser pequeno, então ajudou também. É um pouco dessas coincidências? Você acha que esse número deve aumentar bastante nos próximos anos? Como é que você vê o futuro da pesquisa de objetos interestelares? Olha, eu acho que é mais essa vertente aí, essa hipótese de a gente que não estava esperando ou preparado, e também, né, o fato de a maior parte desses objetos acabam passando despercebido por causa aí dessas questões de ângulo com o Sol, tamanho, proximidade, né? Então a gente acaba perdendo muita coisa do próprio sistema solar, e dentro dessa baseada de casos perdidos deve ter coisa de fora também, e a gente acaba realmente por um efeito de seleção, né, e acaba perdendo essas coisas. É muito mais do que se imaginava, né, se a gente nem levar em consideração esses 700 candidatos que precisam de uma reanálise, mas dois casos assim, rapidinhos, né, e você vê que a coisa não pode ser assim, tanto golpe de sorte num universo tão grande, né, mais ou menos essa linha de pensamento. E deve ser mais ou menos uma coisa instrumental, o efeito de seleção, que fazem com que a gente acabe perdendo isso. Mas mesmo, então, indo nessa linha, a gente teve até agora veio, né, de novo a discussão sobre uma missão da ESA, na categoria rápida, que eles vão tentar colocar daqui a uns 9 anos, 8 anos, uma sonda leve em espera, em stand-by, naquele ponto lagrangiano L2, né, que tem um monte de coisa lá, e futuramente deve estar o James Webb também. E ele vai ficar lá orbitando, assim que der um sinal de que tem um outro viajante interestelar como esse, ele vai sair dessa órbita de espera e vai interceptar o cometa para fazer pesquisas mais próximas, né, de maneira mais privilegiada. Então, para ter um financiamento dessa ordem, né, uma iniciativa dessa grandeza, porque realmente acredita-se que esses bichos devem estar passando por aí, cima, baixo, e a gente que realmente está perdendo, né, está deixando passar sem perceber.